Vamos fazer o estudo agora que eu disse? Daqui a pouco eu converso com Eli. Escute. Primeiro eu quero falar sobre o batismo. A nossa igreja tem o discipulado. O discipulado é para preparar você para você saber o que é ser discípulo de Jesus, caminhar com Ele. Mas o discipulado não é para preparar você para um batismo, não. É para preparar você para ser discípulo. Essa que é a verdade. Qual é o requisito para você ser batizado? O que a Bíblia diz que é preciso para você descer as águas? Primeiro, você precisa saber que descer as águas, ser submerso, e o batismo só pode ser por submersão, porque na Bíblia Jesus foi submerso, o eunuco foi submerso, todos os batizados foram submersos, quer dizer, mergulhou na água. Não pode ser aquela cuiazinha na cabeça, não. Tem que ser submerso. É o que manda a Bíblia. Por quê? Porque representa morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Bom, mas abra aí sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Eu vou fazer essa leitura comentando para você ver, porque às vezes você recebe uma doutrina e eu não estou em igreja nenhuma. Eu não vou guerrear contra o exército de Deus, não. Eu não sou um soldado que luta contrário, pelo contrário. Eu sou um homem que dou minha contribuição a todos os ministérios que me procuram, eu ajudo com gravações, mandando nossos pregadores, nossos levitas, todo mundo sabe disso. Eu não quero aqui afetar ninguém, longe de mim querer atrapalhar a obra de Deus, mas também longe de mim de me omitir da verdade. A verdade tem que ser dita, e a verdade está aqui, na palavra de Deus. Abriu sua Bíblia? Eu quero que você abra. Eu quero que você acompanhe a leitura junto comigo, porque senão esse estudo não tem valor nenhum. Presta atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Abriu? Versículo 26. A epígrafe diz assim: Filipe e o eunuco etíope. Olha o que diz. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Quem foi que falou, queridos? O anjo do Senhor. O Senhor aqui está com S maiúsculo, é Deus. Quando a Bíblia escreve Senhor com S minúsculo, é qualquer homem. Mas quando escreve com S maiúsculo, ou todos os nomes maiúsculos, está se referindo a Deus, o Todo-Poderoso. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele tinha ido procurar Deus para adorar a Deus. Regressava e, assentado no seu carro, na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Quem foi que disse? O Espírito aqui está com S, está com E maiúsculo, o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te, junta-te a este carro. Filipe, Deus transportou Filipe para onde estava esse eunuco no caminho voltando para casa. Ele tinha ido adorar em Jerusalém. E ele estava vindo, lendo Isaías capítulo 53, que falava do sofrimento de Jesus, do sacrifício. E ele estava fascinado com aquela leitura. E o anjo de Deus disse: vai para lá. Levou Filipe, soltou lá no meio lá. Filipe foi arrebatado e jogado lá. Foi transportado pelo Espírito Santo. E aqui a palavra diz: e disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te, junta-te a esse carro. Filipe chegou e começou a andar perto do carro. Não sabia o que fazer, ele estava voando ainda. E o Espírito Santo disse: Filipe, vai lá, vai, se aproxima. Você tem uma missão para fazer aqui, Filipe. E correndo Filipe, aí quando o Espírito Santo mandou, ele correu. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? Filipe perguntou para o eunuco, andando lá da carruagem: você entende? Ele estava andando a pé e o homem estava na carruagem. Você está entendendo o que está lendo? E ele disse, o eunuco: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Por favor, me ensina aqui essa palavra, suba, senta aqui, você sabe, me ensina. Filipe sentou-se.
E o lugar da escritura que ele ia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Estava falando sobre Jesus, o sacrifício. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: rogo-te, de quem isto profeta? Está falando é dele mesmo? De si mesmo ou de algum outro? Ele disse: o profeta Elias aqui está falando é dele mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Ele estava dizendo: não, o profeta escreveu isso aí há 700 anos atrás. Ele anunciava Jesus Cristo, que esteve agora conosco. Eu andei com ele, vi ele operar milagres, vi ele parar mar, tempestade, ressuscitar morto, caminhar sobre as águas, vi os milagres e maravilhas que ele fez. E indo eles, versículo 36, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco queria saber o que impedia que ele fosse batizado. E disse Filipe: é lícito. Lícito é lei, é justo, é mandamento de Deus. Se crês de todo o teu coração. Antes dele terminar de dizer, e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está entendendo? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui não está o segredo. O principal requisito para você ser batizado é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor, olha, o Espírito Santo de novo aí, arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso, alegre, feliz, continuou o seu caminho. De acordo com a Bíblia, o requisito para você ser batizado é crer que Jesus é o seu Salvador, é o Filho de Deus. Por que eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus? Porque quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele foi enviado para morrer e se sacrificar por mim e me lavar com seu sangue santo, cobrir os meus pecados, a multidão dos meus pecados. Esse é o requisito. Aqui não está escrito que mulher separada não pode batizar. Isso não existe, isso é doutrina humana. Aqui não está escrito que se um homem divorciado não pode... Não está escrito que uma mulher que vive amigada, não é casada, vive amigada. Não está escrito isso. Aqui está escrito que o requisito é: se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você tem que ser batizado. É tanto que quando a criança... Você não pode batizar uma criança muito pequena. A Igreja Católica batiza recém-nascido. Não existe isso. A criança recém-nascida, ela é apresentada no altar, como era na época de Jesus e até hoje, em todas as igrejas cristãs. A criança não tem pecado, esse pecado tem só o original. Ela não tem para que se arrependa, não sabe nada. A criança, para ser batizada, ela tem que estar consciente do que significa o batismo. Morrer para o mundo, nascer para Cristo e crer que Jesus é o Filho de Deus. Só. Tirar de uma mulher porque vive com um homem, ou um homem que vive com a mulher, ou porque se separou, está separado, o direito de ser batizado. Que conversa é essa? Quem foi que inventou essa história? Onde é que tem isso na Bíblia? Me mostra aqui. Eu queria chamar os teólogos de Mossoró tudinho, do Brasil e do mundo. Esse programa está sendo ouvido no mundo inteiro. Entre agora no ar, que eu boto você no ar aqui para a gente debater. Entre no ar agora para você dizer a mim onde é que está aqui, de Gênesis Apocalipse, que não pode. Bom, agora vamos para a ceia. O batismo está explicado. Agora vamos para a ceia. Primeiro eu quero que você vá para João capítulo 6. João capítulo 6. Abra sua Bíblia. João capítulo 6. Versículo 53 a seguir. Ao que diz a palavra. João 6,53 a seguir. E Jesus, pois, lhe disse. Quem foi que disse? Jesus. Quem é Jesus, hein? É o dono da igreja. É o que sacrificou o seu sangue puro
carmesim por mim e por você. É o que comprou povos de todas as raças e nações com seu sangue poderoso. É aquele que a palavra diz que o nome dele está acima de todo nome, que todo poder lhe foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra. É aquele que está à destra do Pai e governa o mundo. Ele é o dono da igreja. Portanto, quem manda na igreja é ele. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quer dizer, você está morto espiritualmente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem não participa da Santa Ceia está morto, e Jesus não vai ressuscitá-lo no último dia, porque não participou do pão da vida. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem não participa da Santa Ceia não permanece em Cristo, nem Cristo nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Em outras traduções, tem bem escrito assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então tiram de você um direito conquistado na cruz do Calvário por Jesus, e uma ordenança. Ele está mandando, tem que comer. Agora vamos lá vamos aonde eles pegam a história para querer proibir as pessoas de tomarem a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Abra sua Bíblia. A palavra de Deus diz que o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. E a Santa Ceia é um momento simbólico. E é importantíssimo. É o momento mais importante da igreja, é uma Santa Ceia. Por quê? Porque Jesus disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Em memória é lembrar do sofrimento, da doação, do que ele passou para nos dar salvação. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 17 de 1 Coríntios 11, que eu quero trocar em miúdos e explicar a vocês o que acontecia naquela época lá em Corinto. O que é que estava acontecendo lá? Olhe, lá em Corinto, eles celebravam a ceia, e naquela época existiam escravos. E os escravos vinham para a Santa Ceia e vinham também os seus senhores. Só que formava-se uma panelinha de ricos, desprezando os pobres. E os ricos traziam muito pão, muito vinho, muita carne, muito peixe. Comia, bebia muito vinho, saía de... que aquilo simbolizava o corpo de Cristo. Era um momento de união, de comunhão da igreja. E Paulo censurou eles por isso. Toda essa explicação de Paulo é para dizendo: você tem que descer. Quando você diz a uma pessoa: fulano tenha discernimento, você está querendo dizer: fulano, entenda, rapaz, compreenda o que eu estou dizendo. Paulo chamou a atenção para eles discernir o que era o corpo de Cristo. Versículo 17 a seguir de 1 Coríntios 11. Vamos ler. Olha o que diz. Primeiro está assim na epígrafe, olha: disseções nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Divisões entre o povo de Deus durante a Santa Ceia. Eles não compreendiam o que era. Eles iam achando que era uma festa. Vinham comer, beber e humilhar quem não tinha. Aí Paulo chama a atenção dele aqui, dá um puxão de orelha grande neles. Mas vamos ler a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ele está dizendo: nisto eu não posso elogiar vocês, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque vocês se ajuntam não para o melhor, que é a Santa Ceia, mas para pior, para disseção, divisão, para humilhação. Porque antes de tudo escuto, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós disseções, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Heresia porque você não entende a palavra de Deus. Isso é heresia, você prega o que não existe. Eu estou pregando aqui o que está escrito. Você está conferindo aí na sua Bíblia. Heresia é aquilo que você prega. Você proibir uma mulher separada de tomar Santa Ceia é heresia. É heresia isso. É o não cumprimento da palavra de Deus. Preste atenção.
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês se ajuntam não é para celebrar a ceia. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Ele estava dizendo, vocês sentam aí, começam a comer, fica bêbado, não sabe o que significa. Esse é um momento sublime, rapaz, esse é um momento lindo da igreja, e vocês vêm para cá comer, encher o bucho, sair daqui bêbado. Preste atenção no que ele diz no versículo 22 de 1 Coríntios 11. Não tendes porventura casas para comer e beber? Você não tem casa não para comer e beber? Precisa vir para a igreja fazer esse escândalo? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvá-los-ei? Nisso não vos louvo. Vou elogiar vocês? De forma nenhuma, não vou elogiar vocês, vocês não merecem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, em lembrança de mim, disse Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora presta atenção, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você está lembrando que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, subiu aos céus e está voltando para vir buscar a igreja. É um momento de uma celebração linda, maravilhosa, porque você celebra ao mesmo tempo a lembrança do sacrifício de Jesus, mas também a lembrança de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Agora o 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse indignamente é porque naquela época eles estavam comendo indignamente. Eles não celebravam a ceia como era para celebrar. Ele está dizendo é isso. Presta atenção. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste... Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se o homem, se ele compreende que aquele momento é um momento sublime da Santa Ceia do Senhor. É isso que ele está dizendo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não compreendendo que esse momento você se alimenta do corpo de Jesus Cristo. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Fracos e doentes e que dormem, é que dormem espiritualmente. Aí não sente nada. Para ele, tudo normal. Ele não sente nada. É isso que ele está chamando a atenção, é para isso. O que é que ele diz? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se você julgasse a você, rapaz, eu estou participando da Santa Ceia errado, eu realmente tenho que compartilhar com meus irmãos, eu não posso vir para cá me embriagar, encher meu bucho de pão aqui, minha barriga, sair farto e deixar meus irmãos com fome, isso não é de Deus, isso não está certo. Você julgando a você, não precisaria estar sendo julgado por Paulo. Ele diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas quando Deus julga, que está lhe repreendendo, é para lhe corrigir, para você não ser condenado com o mundo. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Você não pode ir pegando e já ir tomando a Santa Ceia, não. Você espera os outros, o momento da celebração, da ordenação. Há todo um ritual cristão que tem que ser obedecido. Você percebeu aqui, queridos, que não existe impedimento? Examine-se o homem a si mesmo se tem pecado. Pois se não pode tomar a Santa Ceia quem tem pecado, ninguém vai tomar. Ninguém, eu estou dizendo ninguém mesmo. Zé Wellington, o presidente das Assembleias de Deus no Brasil, pode tomar. Ninguém pode tomar. Porque todos têm pecado. A palavra de Deus diz que todos são pecadores. E aquele que disser que não tem pecado, já pecou porque mentiu. E se insistir em dizer que não tem pecado, pecou mais grave ainda porque chamou Deus de mentiroso. Todos têm pecado. O que é preciso fazer na Santa Ceia é uma confissão de pecados. Pedir a Deus
para perdoar os seus pecados que você cometeu voluntário e involuntariamente, que você cometeu sabendo que estava cometendo, e aqueles que você cometeu que nem sabia que estava cometendo, e tomar a Santa Ceia. Por quê? Porque aquele que não comer do corpo de Cristo, não beber do seu vinho, do sangue, do vinho simbolizando o sangue e o pão simbolizando o corpo, não tem parte com ele. Então a Santa Ceia, ela é para todos os pecadores. Queridos, mas pastor, qualquer pessoa pode tomar a Santa Ceia. Querido, eu estou falando de crente. Você não vai pensar que um bandido, um ladrão, um assaltante, um traficante vai para a igreja tomar a Santa Ceia, não. A escuridão que ele vive não leva ele para a igreja para participar num momento como esse, não. Viu? Pode ficar tranquilo. Salmo 1 diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos, e a mais pura verdade. Agora você deixar tomar a Santa Ceia porque a igreja disse que você não pode, porque você está separada, porque você está divorciada. Ah, pelo amor de Deus. Você aceitou Jesus hoje. Preste atenção. Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos. É? Você é casada? Não, eu vivo com meu marido, mas eu não sou casada. Mas tem 35 anos, tenho 35 anos. Você não é batizada? Sou não. Você tem que tomar a Santa Ceia. Está falando sobre isso agora. Você, para tomar a Santa Ceia, você tem só que saber que representa o corpo de Cristo. Tá entendendo? Quem é? Eli? Não, é o irmão Alisson, que é a irmã dele. Você está falando justamente sobre isso. Que ela vive com uma pessoa, mas que não é casada. Entendeu? Mas que vive com ele. Aí você está explicando justamente sobre o que Pois é. Então, na verdade, queridos, não deixe ninguém tirar de você um direito que você tem. É um direito que você tem. Esse é um direito conquistado na cruz do Calvário com o derramamento do sangue de Jesus. Aí quem é o homem, seja ele quem for, para impedir você de tomar a Santa Ceia? Quem foi que disse que ele tem autoridade para dizer que você não pode tomar a Santa Ceia? É porque eu botei a Lenícia. Só fale com ela aí para ver se eu posso colocar ela no ar. A paz do Senhor, minha amada. Está entendendo, queridos? Eu expliquei dentro da palavra de Deus. Aqui foi pregado a palavra, você conferindo na sua Bíblia. Não tem história de conversinha de ai, não. Uma coisa é certa. Não estou aqui para tirar pedra em igreja nenhuma, mas estou aqui para falar a verdade. A verdade da palavra, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém pode tirar de mim um direito conquistado por Jesus com o derramamento do sangue dele no Calvário? Não, não pode. Então acabou-se, não pode. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado, e você vai abrir mão do sangue de Jesus. Você sabe o que é que eu digo na nossa igreja lá? Eu digo: olha, lá vem a bandejinha, né? Trazendo o pão e o vinho. A bandeja do pão, o corpo de Jesus Cristo. O vinho, o sangue de Jesus Cristo. Aí quando você diz: não, eu não posso tomar não, porque o homem disse a você que você tem que meditar, pensar, discernir o corpo, discernir, entender, querido. Aí eles usam para outra coisa. Aí lá vem uma bandeja, aí você diz: eu não posso. Você sabe o que é que você está dizendo naquela hora para Jesus? Senhor, o teu sacrifício, o dilacerar do teu corpo, o derramamento do teu sangue não são suficientes para perdoar meus pecados. Essa é a declaração que você faz para Deus. Porque o homem disse a você que você não pode, sendo que a palavra é clara, e vocês viram aí. E eles pegam exatamente 1 Coríntios capítulo 11, que foi quando Paulo exortou a igreja de Corinto por estar fazendo bagunça na igreja, na Santa Ceia, no momento mais sublime da igreja. Porque eles serviram dizer: vocês não têm casa para comer não, vocês vêm comer aqui para humilhar seus irmãos? Enquanto uns comem, bebem e saem embriagados, outros ficam sem nada. Porque o cristianismo, ele é compartilhamento. A fé sem obra é morta. Então ele é compartilhamento. Se você tem pão na sua casa e sabe que seu irmão está passando fome e você não dá, você não está sendo cristão, querido. Você pode ser tudo na vida, menos cristão.